Você já parou para pensar que vários veteranos estão livres no mercado e podem reforçar o seu time ainda nessa temporada? Hoje você vai saber o nome de algumas estrelas que estão livres no mercado. Então, vamos para o segundo tempo. Olá pessoal, meu nome é Lorenzo, pode me chamar de LZ e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Segundo Tempo. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir a sua inscrição e o seu like, ok? Então, vamos começar. Diego Costa. O centroavante, nascido no Brasil, mas naturalizado espanhol, é uma grande arma no ataque. Com seus 32 anos, ele já marcou mais de 190 gols e tem 9 títulos em sua carreira. Após a sua saída do Atlético de Madrid, da Espanha, o jogador foi especulado no Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio do futebol brasileiro. Porém, o alto salário do jogador complica as negociações. Até mesmo porque vivemos em um período de crise, por causa da pandemia do coronavírus. Na minha opinião, ele seria um grande reforço para qualquer time do futebol brasileiro. Daniel Sturridge. O atacante inglês teve passagens por grandes clubes da Inglaterra, como o Manchester City, Chelsea e Liverpool. Nesses dois últimos clubes ele faturou a Champions League, mas em ambas ele não era titular. O seu último clube foi o Trabzonspor, da Turquia, onde marcou 7 gols e deu 4 assistências em apenas 16 jogos. Porém, nesta pequena passagem, o jogador acabou sendo suspenso por 4 meses pela Federação Inglesa por um envolvimento em aposta ilegal. No caso, ele tinha pedido para o irmão apostar na transferência dele para o Sevilha em 2018. Então só agora, em 2020, que ele foi punido pela aposta ilegal. E então, consequentemente, o clube da Turquia acabou fazendo um acordo pela rescisão do vínculo do jogador. E aí, você acha que ele ainda tem espaço em algum grande time pelo mundo? Ramírez. Revelado pelo Joinville de Santa Catarina em 2004, o volante Ramírez, atualmente com 34 anos, teve o auge da sua carreira no Chelsea na temporada 2012-2013, em que os Blues ganharam a Champions League. Após ter bela passagem pelo time inglês, ele jogou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira. Inclusive entrou no segundo tempo daquele 7-1 inesquecível. Depois disso ele foi jogar na China e o seu último clube foi o Palmeiras, aqui do futebol brasileiro, onde ele era muito contestado e criticado pelas suas atuações ruins dentro de campo. O salário do jogador é bem alto, então eu acho que é bem difícil algum time brasileiro tentar ir atrás do Ramírez nesse momento. Ahmed Musa. O atacante nigeriano esteve muitos anos no futebol europeu, atuando principalmente no CSKA Moscou da Rússia e o Leicester City da Inglaterra. O seu último clube foi o Al Nassr da Arábia Saudita, que inclusive é o ex-clube do meio-campista brasileiro Juliano. Musa é convocado com frequência para defender a camisa da sua seleção, onde já conta com 13 gols. E inclusive foi o Musa que fez os 2 gols da Nigéria naquele partidaço da Copa de 2014, em que a vice-campeã do torneio, a Argentina, venceu a Nigéria por 3-2. Você acha que ele ainda poderia reforçar algum time europeu de alto nível? Porque eu acho meio difícil a intenção dele ser jogar aqui no mercado sul-americano, no futebol da América do Sul. Alex Teixeira. O ponta brasileiro de 31 anos atuou em apenas 3 clubes em sua carreira. O Vasco, que foi o time que o revelou, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Jiangsu, da China, que inclusive foi o seu último time. Ao longo de sua carreira, ele tem mais de 170 gols e 70 assistências. Apesar de ser um bom jogador, ele somente vestiu a camisa da seleção canarinho pelo Sub-17, com 8 gols, e Sub-20, com 3. Já na seleção principal, ele nunca teve uma chance. Nos últimos dias recebeu sondagens do Grêmio, mas também outros clubes já mostraram um interesse pelo jogador. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro, aqui do futebol brasileiro. Juan Fran.
Após ficar praticamente uma temporada e meia no futebol brasileiro, Juanfran encerrou a sua passagem pelo São Paulo. O lateral direito se despediu do elenco e recebeu uma camisa com a frase "Gracias, Juan", e o número 56, que foi o número de jogos que ele teve pelo tricolor. Mas a sua principal fase no futebol foi vestindo a camisa do Atlético de Madrid, em que o jogador teve 355 jogos e acabou ganhando 7 títulos, além de ser vice 2 vezes da Champions League, quando o Atlético de Madrid perdeu pelo Real Madrid, as 2 vezes. Até por isso que os dois times têm uma grande rivalidade, né? Os dois times de Madrid. Na seleção espanhola, ele vestiu a camisa em 22 jogos e tem apenas uma partida em Copa do Mundo, que foi naquele 3-0 em cima da Austrália. Existem mais alguns nomes no mercado, como o Ezequiel Garay, zagueiro argentino, que já jogou Copa do Mundo. O último clube dele foi o Valência. Também tem o Wilfried Bony, atacante da Costa do Marfim, e tem muito tempo de Premier League. O Elias, né, teve grande passagem no Corinthians, já jogou no Atlético Mineiro, e o último clube que ele vestiu a camisa foi o Bahia, aqui no Brasil. Também tem o Solomon Kalou, que estava no Botafogo, não mostrou bom futebol aqui no Brasil, até porque errava muitos gols na frente das traves. O Ralf, jogador que fez história no Corinthians, entre outros nomes. Bom pessoal, vamos encerrando o segundo tempo. Agradeço muito por você ter assistido até agora. Deixe seu like se ainda não deixou e se inscreva também no canal, que isso nos apoia muito a trazer mais vídeos para vocês, ok? Até o próximo vídeo, valeu!